Glória a Deus. A partir do versículo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 6. Quantos têm a Bíblia aberta e nesse lugar, digam amém. Amém. Quantos ainda não têm, digam escola dominical. É para a escola dominical do mesmo jeito, viu? Glória a Deus. Versículo de número 6 diz assim: Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer os tempos ou as épocas, ou na sua Bíblia, as estações, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Versículo de número 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Versículo de número 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Versículo de número 17. Na verdade, versículo de número 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio deles. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Versículo 1 do capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficavam cheios do Espírito Santo e passavam a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Todas as vezes que nós olhamos essa mesa, irmãos, bonita, bem preparada, que mais uma vez a irmã Nanete preparou para a gente, para a nossa Santa Ceia, em nome de Jesus, traz uma história para nós. A mesa da Santa Ceia, ela faz referência direta ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A Santa Ceia ganhou esse formato durante o início da igreja primitiva. Não era assim logo no começo, mas durante o início da igreja primitiva, e principalmente na época dos pais da igreja, a igreja ganhou esse formato da Santa Ceia que nós temos hoje. Então ela é bem próxima daqueles dias. Era considerado Santa Ceia, a igreja primitiva fazia Santa Ceia toda semana. Todas as vezes que eles se reuniam nas casas com o intuito de celebrar aquilo que Jesus tinha feito por eles, eles praticavam ali o ato da Santa Ceia. Isso virou uma festa tão comum que era chamada a festa do amor entre eles. E além da Santa Ceia era feita distribuição de donativos, era feita aquela parte do cuidado dos irmãos da igreja. A Santa Ceia ela tinha uma maneira, e o culto de Santa Ceia ela tinha uma grandiosidade nesse sentido, porque ela afetava todas as áreas da vida cristã naqueles dias do início da igreja primitiva. Mas ela era marcada principalmente por essa memória viva e eficaz da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É interessante que o momento final do tempo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, esse último instante dele no nosso meio, ele foi permeado por essa interpelação dos crentes quanto à pessoa do Senhor Jesus Cristo e o que aconteceria depois da sua partida ou depois o que aconteceria depois daquele momento. Na verdade, a expectativa deles é que aquela reunião no Monte das Oliveiras era como se fosse um general rallying up his troops, ajuntando as tropas, amassando as tropas à borda da cidade de Jerusalém, para entrarem então tomar o reino nas suas mãos. Até mesmo depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, eles tinham a figura do Senhor Jesus Cristo como uma figura política.
Eles achavam que o Messias, naquele momento, naquela manifestação dele, era uma pessoa que iria tomar o poder do trono de Davi de volta para ele. Então a pergunta dos discípulos é pertinente: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É agora que você vai fazer Israel great again? É agora que a gente vai poder falar assim, yes we can? É agora que nós vamos usar aquele slogan de uma campanha política e assumir a nossa posição? Assumir a nossa posição, vamos colocar o poder novamente na mão do povo, né? Todo político promete isso. Nós vamos colocar o poder novamente na mão do povo, né? Enquanto ele acaba retendo todo o poder na mão dele. Nós vamos novamente aqui trazer de volta essa esperança, essa expectativa. É por isso que eu falo, irmãos, todos os irmãos quando eu converso, olha, não se impressione por candidato nenhum. Não se impressione. Ele quer seu voto. Ele fala para você o que precisar, né? Ele fala para você o que ele puder falar para ele conseguir seu voto. Ele quer seu voto. Porque aí com o seu voto ele vai assumir a agenda que ele tem. Mas o Senhor Jesus Cristo é diferente. Ele não queria o seu voto. Ele nunca precisou do seu voto. Jesus foi eleito pelo Pai, não por mim e por você. Jesus foi eleito no céu, né? Ele foi enviado do céu para nós. Jesus foi enviado desde o céu para nós, para nossa salvação. Ele realmente veio trazer um benefício para nós de verdade. O benefício que Jesus trouxe, ninguém pode revogar. Não muda a administração no céu, irmão, viu? Não tem transição pacífica de poder no céu. No céu é o mesmo poder para sempre e é pacífico. É o poder do nosso Deus eternamente. Mas existia essa percepção nos meios dos discípulos. E agora, né? Vai funcionar? A cada 4 anos aqui nesse país, o dia 19 de janeiro, irmãos, é um dia de expectação. Todo mundo pensa, amanhã vai vir um novo presidente. Amanhã vai começar uma nova era e as coisas passam e... Aquilo que o país foi fundado, os princípios são bons, a América continua tendo um lugar de destaque no mundo, mas a diferença que um governo faz para o outro às vezes é mínima. Por conta de que nós não podemos mudar, irmãos, se os princípios forem ruins. Nós sempre podemos melhorar se os princípios são bons. Mas voltando a essa figura que nós vimos aqui, essa intenção dos discípulos de querer ver Israel novamente na mão do grande poder de Davi e de toda a linhagem sacerdotal do povo de Israel, ver novamente manifestado a promessa de Deus que Deus havia feito ali cumprida. O Senhor Jesus Cristo olha para eles e fala assim, olha, isso não é da conta de vocês. Não vos convém saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Irmãos, tem coisa na vida que nós trabalhamos com Deus em uma parceria. O nosso ministério pessoal, por exemplo. Nós temos que, no nosso livre-arbítrio, entregar a nossa vida para que o Senhor trabalhe em nós e através de nós. Há coisas, por exemplo, que nós podemos interferir pelo nosso comportamento, que certas coisas aconteçam na nossa casa, na nossa família. Como ele mesmo falou para o povo de Israel, olha, aí eu coloco na frente de vocês a bênção e a maldição. Escolhe a bênção para que vocês vão bem. Mas tem coisas, irmão, que independem do que você quer, do seu comportamento, da sua vontade. É a vontade imperativa de Deus. Chegou o tempo. É por isso que Paulo fala assim, vindo a plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. Bateu o calendário eterno de Deus, deu a data. Quem está lá? Não interessa, desce, chegou a hora. É o tempo, é o momento. Jesus está dizendo que aquilo que mais importa na vida, os eventos que nós tanto expectamos e que tanto nós esperançamos por eles, não depende da nossa vontade, depende do calendário de Deus no universo. Ou seja, a salvação eterna na nossa alma, a restauração de todas as coisas, o reino de Deus de maneira plena reinando sobre o universo, não depende de nós.
Depende da vontade soberana de Deus. Ele falou assim, não vos convém saber os tempos e as estações. E a palavra ali no grego ajuda muito. Porque o tempo, ele fala cronos, que é a nossa cronometragem, o tempo passado, aquilo que a gente conta. E estações, ele fala que é o kairos, são os tempos onde aquilo ali precisa acontecer. É uma estação, é um momento. É onde tem um propósito sobre aquilo. É por isso que as pessoas falam que o tempo de Deus é o kairos, né? Não, é porque Deus trabalha por propósitos. Enquanto o propósito não for cumprido, o kairos não terminou. É o tempo do propósito, precisa ser cumprido o propósito. Quanto isso dá em cronos? Quanto precisar. Quanto precisar. Eu costumo falar que essa questão do cronos e do kairos, imagina, por exemplo, uma peça de tecido, né? A peça de tecido, o tamanho da peça de tecido é o kairos. E o cronos é a linha que vai marcando cada um dos pontos que você vai fazendo. Irmão, um terno para mim, 42. Ele tem um número de linhas, de pontos que vai ser necessário para cumprir esse kairos. No pastor Mateus, que usa 44, correto? Mais ou menos, né? 6. Usa 46. O número do cronos da vida dele é maior. Porque ele precisa de mais pontos de linha para cumprir. Você está entendendo o que eu estou falando? Aqui ele está falando para os nossos irmãos da nossa igreja primitiva, que tanto o tamanho da linha, quanto o espaço de tecido, é Deus quem decide. Ele decide. Não vos convém. A gente gosta de marcar no calendário e olhar as profecias, né? A gente vai lá e tal, isso aqui bate aqui e tal, né? E ficamos, às vezes, né, wrestling com aquilo. Sentamos, Daniel fez isso, não fez? Olha, eu vi aqui que deu a data, tal, bateu, tal, e aí? Como é que vai ser? Nós gostamos disso. Mas Jesus falou, olha, não vos convém saber. Isso para muitos daqueles homens foi uma palavra dura. Foi uma palavra difícil. Eu recebi essa palavra difícil do Senhor essa semana. Eu achei que o kairos da minha mãe ia durar mais tempo. Para mim o cronos dela estava muito curto. 64 anos de idade. O cronos está curto dela, ainda tem, né, deve ter muito mais linha ainda para costurar esse tecido. O propósito dela ainda não terminou, ela ainda não reviu o filho dela. Que ela tanto pede para Deus, que ela tanto chora para ver de novo. E o filho dela também não viu a mãe, que tanto pede para Deus também para ver a mãe dele de novo, ver o pai dele de novo. Mas aí Deus falou assim, não vos convém saber os tempos, as estações que eu estabeleci pelo meu próprio poder. O cronos dela chegou ao fim, cumpriu o propósito. Levou para ele. E deixa a gente assim. E aí? Como é que vai fazer? Eu quero lembrar para você que Paulo diz no capítulo 15, da primeira carta que ele escreve a Coríntios, que existia naquele momento, vendo o Senhor Jesus Cristo naquela reunião, 500 pessoas. 500 estavam ouvindo aquele sermão. E Mateus diz que naquela reunião, no capítulo 28, chegaram a Jesus, alguns o adoraram, mas outros duvidaram. Mas Jesus falou para os dois, que todo o poder tinha sido dado a ele nos céus e na terra. E deu instruções aos dois para ir por todo mundo pregar o evangelho. Aos dois grupos de pessoas. Os que duvidaram e os que o adoraram. E agora vem essa palavra, olha, não é com vocês. Mas aí fala assim, mas eu vou dar para vocês a virtude do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Vocês não vão ter o que vocês querem, vocês vão ter um negócio melhor que vocês nem pediram. Vocês vão receber alguma coisa que vocês nem pediram, mas vocês vão receber. Vocês não imaginavam que isso era possível. Vocês não imaginavam que isso era uma possibilidade para vocês. Mas há de vir sobre vocês uma virtude do Espírito Santo, que vai fazer de vocês uma testemunha. Aonde? No cronos, no kairos, não no cosmos, nos lugares. Independente do tempo, independente da estação,
Seja um tempo favorável, seja uma estação favorável, seja um tempo contrário, seja uma estação contrária, e em cada lugar que vocês estiverem, vocês vão ser usados por mim para ser minha testemunha. Vocês vão dar testemunha de mim. Aleluia. Em Jerusalém, a família, em casa, para perto. Na Judeia, para os vizinhos. A Samaria, os contrários. E até os confins da terra. Glória a Deus. Aonde vocês passarem, você vai dar testemunho. Como é que funciona isso? Te explico. Quando minha irmã me liga, me avisando que a minha mãe ia passar, minha mãe estava passando por aquele momento, aquela dificuldade com a sua respiração e a saúde dela estava degredindo de maneira bastante rápida. Ela me ligou a primeira noite, nós começamos a buscar alguma maneira de transferir ela para um hospital em uma outra cidade, onde ela pudesse estar mais perto da minha irmã, porque eles estavam em Tupã. Estava difícil fazer a transferência, no Brasil tem aquele negócio de hospital referência. O hospital referência de Tupã era Marília, não podia ir para Botucatu por causa disso, que é onde minha irmã mora. E aí no segundo dia minha irmã me liga e falou assim, olha, ela vai passar para UTI agora à noite, para ela ficar sendo vista. E aí Deus me deu a oportunidade de falar com a minha mãe a última vez, fazer um FaceTime com a minha mãe, e orar pela minha mãe. Fizemos uma oração, nós três juntos, pedimos a Deus para que abençoasse, pedimos a Deus para que cuidasse de nós e do nosso coração naquele momento que a gente estava passando, que a gente estava sentindo uma dificuldade muito grande, e principalmente a minha mãe. Até achei estranho, porque eu achei que a minha oração o Espírito Santo de Deus que é quem nos ensina a orar, é verdade, irmãos? Eu achei que a nossa oração ia mais caminhar pelo momento da cura e tal, mas Deus me encaminhou para uma de paz, para que nós tivéssemos calma para aquele momento. A hora que eu desligo o telefone, nós estávamos na esquina ali daquela, tem a 190, a rua de trás ali, onde tem aquela refinaria de gás. Eu sempre passo por ali por trás, quando eu estou vindo daquele lado. Eu estava ali atrás, se eu não me engano, nós estávamos vindo do culto da casa da irmã Miriam. E eu olhei para a Ana e falei assim, o Senhor vai levar minha mãe. Imagina, o Senhor vai levar minha mãe. Eu estou entendendo isso aí. É melhor a gente se preparar para a gente mandar você para o Brasil, para que você esteja ali, porque isso vai acontecer. E começamos a nos preparar para comprar a passagem. No outro dia, minha mãe não falava mais. No próximo dia, ela foi entubada. E no dia depois que eu e a Ana conversamos, eu tentei falar com o pastor Luiz Henrique. Deus sempre usa muito o pastor Luiz Henrique para falar comigo. Eu não sou de ir atrás de profeta, de pedir oração. O próprio pastor Luiz Henrique falou para mim, falou assim, quando você me pediu oração, eu vi que o negócio estava feio, porque você não pede oração. Você nunca pede oração, então eu vi que o negócio estava ruim mesmo. E ele não conseguiu orar comigo. Não deu, ele não me ligou de volta até a terça-feira. Na terça-feira ele me liga para resolver um outro problema com a credencial dele da nossa convenção. E eu estou falando com ele, ele falou assim, olha, desde amanhã eu estou aflito com você, porque eu sei que você está pedindo oração por causa da sua mãe. Eu vi os seus pedidos de oração e eu sei que essa é a questão da sua mãe. Mas eu sinceramente estou aflito de falar com você. Eu falei, amém, pastor. Mas vamos orar? Orou comigo e tal. E falou o seguinte, olha, Deus mandou dizer para você um negócio que eu nunca falei para ninguém. Deus nunca me usou para falar isso para alguém. E o que Deus mandou dizer para o irmão é que se o irmão pedir para sua mãe ficar, sua mãe vai ficar. Mas se você falar para sua mãe ser levada pelo Senhor, sua mãe vai ser levada para o Senhor. Alguém tem coragem de pedir para a mãe ser levada pelo Senhor aí? Terminei minha conversa com ele e falei assim, minha teologia não é muito bem boa desse jeito aí não. Mas ele falou para mim uma coisa importante na hora que ele estava orando comigo. Ele falou assim, fale com o Espírito Santo de Deus e leve essa questão ao seu pai. Obrigado, me senta ali, vai lá no seu negócio. E fale com o Senhor. Falei, amém, muito bem, glória a Deus. E eu subi para o meu quarto para orar, para falar com o Senhor. E me ajoelhei e comecei a falar com o Senhor. Eu falei, Senhor, olha, e se eu peço para minha mãe ficar e os próximos anos dela são piores do que os anos que ela já viveu? Eu conheço a minha mãe há 38 anos, há 35 eu sou meio consciente, né? Você pode falar que há 30 realmente minha cabeça funciona. Você já tem 8 anos de idade, você já começa, né? Esses 30 anos, minha mãe sempre passou muita dor. Muita dor a vida inteira, passando por dores, passando por necessidades, etc.
coração sempre muito aflito. Falei assim, eu vou pedir para minha mãe ficar, para ela continuar na aflição, ou talvez, com a degressão que está acontecendo na saúde dela, para ela ter uma saúde ainda pior do que já teve até hoje. E outra coisa, como é que eu peço para o senhor levar? Por fim, ela é filha sua, não é minha. O senhor é dono dela, o senhor é meu dono, o senhor é dono dela. Eu não tenho coragem de pedir alguma coisa para fazer, ou uma ou outra, mas é o seguinte, eu estou confiado naquilo que o Senhor tem para nós. Meu coração está em paz, porque eu sei que o Senhor está aqui. Senti a presença de Deus na minha oração, levantei da oração, era por volta de 8h30 da noite. Quando deu 10 horas da noite, o telefone toca, o nosso pastor estava me ligando. Eu achei que ele estava me ligando por um trabalho que eu tinha mandado para ele. Eu falei, uau, ele já viu. É 1h na Flórida. E levantei e tal, meu pastor, o senhor está no culto? Eu falei, não, pastor, o culto é amanhã, na quarta-feira, né? Ah, então tá bom, meu amigo. Então, é que a sua irmã me ligou. Na hora que ele falou que a sua irmã me ligou, eu já sabia o que era, né? E falei, amém, meu pastor. Pois não, a sua mamãe faleceu. Infelizmente, meu amigo, me desculpe, tá essa notícia para você e tal. E orou junto comigo. No momento que ele orava, eu lembrei da minha oração, há 1 hora atrás. E uma paz invadiu meu coração. Eu estava apaziguado por Deus. Eu sentei na escada ali da minha casa, eu chorava e ria, porque eu comecei a me lembrar de todas as oportunidades que Deus me deu para celebrar a minha mãe e conviver com a minha mãe de uma maneira positiva. Eu lembrei, por exemplo, que ano passado, na metade do ano, a Ana foi para o Brasil e levou os nossos filhos para conhecer a minha mãe, para conhecer minha mãe também. Eu lembro de fotos com a minha mãe, com todos os netos reunidos, os meus filhos e os filhos da minha irmã. Eu me lembrei dos tempos bons que Deus me deu para rir com a minha mãe, para celebrar as vitórias que Deus deu na minha vida, para passar momentos de alegria, e Deus confortava o meu coração naquele momento. Aleluia. E aí depois disso, irmãos, eu fui falar com a minha irmã e descobri, por exemplo, que há mais de quase 1 hora o hospital estava buscando ligar para minha irmã para avisar que a minha mãe tinha morrido, mas não tinha conseguido falar com ninguém, porque no Brasil já era 2 horas da manhã, né? E a hora que eu acompanhei os horários, irmãos, do momento que eu estava terminando a minha oração, foi o momento que Deus levou minha mãe. E aí eu percebi como Deus é fiel, como Deus é bom, como Deus está em todos os lugares. Aí eu percebi essa palavra: olha, não vos convém saber os tempos e as estações, mas eu vou dar para vocês poder, vou dar para vocês virtude do Espírito Santo, para que vocês testemunhem as minhas obras em qualquer lugar, em qualquer hora que vocês viverem, em qualquer estação que vocês estiverem. Porque é o seguinte, irmão, você não pode escolher as estações que está na sua vida que você vai passar, mas você pode escolher em quem você vai confiar em cada uma delas. Você pode escolher como é que você vai enfrentar cada um desses momentos. Você pode escolher que tipo de crente você vai ser em cada uma dessas horas. Você pode. Ainda que seja difícil a escolha que você faz, e eu sei que é difícil a escolha que nós vamos fazer, mas você pode escolher. Deus vai lhe permitir escolher. Essa palavra entrou no coração deles, irmãos, e eles foram embora felizes, mas perplexos. Porque enquanto Jesus disse isso, quando ele deu essa palavra para eles, ele começou a subir, começou a ascender aos céus. E aí fica assim, né? Tá bom, o Senhor vai dar poder, mas o Senhor está indo embora. Mas e a companhia do Senhor? E o Senhor aqui? Mas aí ele avisou lá em João que se ele não for, o Espírito não viria. Se eu não for, ele não vai vir. Mas se eu for, ele vai vir e vai morar em vocês. Aleluia, glória a Deus. E ele vai lembrar de tudo que eu disse. Ele vai vos ensinar todas as coisas. Sabe o que é ensinar todas as coisas, irmãos? Não é só as coisas pertinentes à palavra de Deus, é todas as coisas. O Espírito Santo de Deus ensina inglês. O Espírito Santo de Deus ensina a profissão. O Espírito Santo de Deus ensina como trabalhar. O Espírito Santo de Deus ensina como fechar a boca. O Espírito Santo de Deus ensina como abrir a boca. O Espírito Santo de Deus ensina como conversar. O Espírito Santo de Deus ensina até ciência. Tem uma senhora que conta um testemunho que certo dia ela fala assim: Senhor, eu não tenho dinheiro nem para a minha comida. Ela era uma costureira. Eu não tenho mais condição, eu sou tua serva, como é que eu vou continuar desse jeito?
O Espírito Santo de Deus falou assim: vai para o papel de desenhar roupa. Ela foi para o papel de desenhar roupa. Aí o Espírito Santo de Deus começou a falar assim para ela: pega aquele negócio de fazer o compasso, faz aí a curva com tantos graus, faz desse jeito, bota esse número, bota esse número, bota esse número. Ela botou aquilo ali, aí o Espírito de Deus falou assim para ela: fecha esse papel e vai naquela empresa que tem aí na sua esquina, que você viu que você acha bonito aquele letreiro. Ela foi. O que eu faço, Espírito de Deus? Fala que você quer falar com o presidente da empresa. Fala que você quer falar com o presidente da empresa. Eu falei: eu queria falar com o presidente da empresa. Aí a mulher perguntou: por quê? Eu falei assim: eu quero falar com ele. Mas por que a senhora quer falar com ele? Eu preciso falar com ele. Tá bom, minha senhora. Vai falar com o presidente, ela está lá na frente. Pois não, eu posso falar com o senhor? Pode. Aí o Espírito de Deus falou assim: mostra o desenho para ele. Eu posso entrar com o senhor na sala do senhor? Pode. Ela abre o desenho e mostra para ele, não fala nada. Ele olha, coça a cabeça, tira o óculos, olha de novo, põe o óculos de novo, bate o olho nos números, olha para ele e fala assim: o senhor me dá 1 minuto? Dou sim. Na verdade, o senhor me dá uns 20 minutos aí que vai demorar. Bota a mulher sentada, sai para uma sala de reunião, aí começa a correr um monte de gente lá dentro da empresa, vai para um lado, vai para o outro, todo mundo está na sala da reunião, aí volta, o pessoal abre a porta e fala assim: foi a senhora que fez esse desenho? Foi. Mais alguém viu esse desenho? Não, eu trouxe aqui direto. Tá bom, só um minutinho, senhora. Volta lá e vai para um lado para o outro. Aí volta para ela e fala assim: a senhora mostrou esse desenho para mais alguém? Não mostrei para mais ninguém não. Aí fecha a porta de novo e sai correndo para o outro lado. Aí já vem de novo e fala assim: a senhora tem alguma coisa para fazer hoje? Não, então vai demorar mais um pouquinho. Fecha a porta e sai de novo. Aí já vem o presidente com todo mundo e fala assim: a senhora pode acompanhar a gente até a nossa sala de reunião? Posso sim. A senhora sabe que nós estamos muito impressionados, né? É mesmo? Que bom. A gente quer oferecer para a senhora 25 milhões de dólares pela patente dessa nova lente de contato aqui. Era uma empresa de oftalmologia. Eles estavam procurando um novo modelo de lente de contato, eles não sabiam como fazer. E Deus deu, o Espírito de Deus deu àquela irmã uma lente de contato que eles nunca tinham visto antes, como é que podia ser produzida. E eles pagaram 25 milhões de dólares para a vida daquela mulher. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus vos ensina todas as coisas. Todas as coisas. Não são algumas coisas, são todas as coisas. Você vai pedir para o Espírito Santo de Deus, ele vai resolver problemas do seu trabalho. Fale com ele. Aleluia, Senhor. Não vos convém saber os tempos, as estações, mas eu vou dar para vocês poder. Quando eu lembro da sarça ardendo no deserto, é uma das imagens mais bonitas que tem na Bíblia, Gabriel. Por quê? Porque ela está queimando e não se consome. Sabe qual que é a diferença de uma sarça queimar de uma para outra? Nenhuma. Sarça no deserto pega fogo, irmão. Vai aqui em Palacete para você ver. Pega fogo, irmão. A labareda consome rapidinho. Qual que era a diferença da sarça? É que ela não se consumia. Por isso que Moisés falou assim: eu vou lá e vou ver essa grande visão. Porque a sarça queima, mas não se consome. Irmão, passar fogo na vida é normal. A nossa graça é que esse fogo não nos consome. Aleluia. Essa é a diferença da nossa vida. Nós estamos no deserto, o fogo está pegando, mas não consome o crente. É a mesma coisa que aparece depois, é o mesmo tipo do crente pentecostal, lá na fornalha de fogo ardente. Mata todo mundo. Mas para aqueles crentes lá, a imagem do Espírito de Deus está manifestada ali, não consome eles. O quarto é igual a semelhança do Filho de Deus. Não consome, está guardado. Só para mim essa palavra de Deus aqui já seria suficiente. Mas o problema é que Jesus continua subindo ao céu. Está subindo. E eles vão acompanhando com os olhos. Vão vendo aquela grande imagem. Porque ele falou isso e foi embora. E aí aparecem 2 varões. E quem sabe eu posso ser um deles para você hoje. Por que vocês estão olhando para cima? Esse por que vocês estão olhando para cima é muito parecido com Moisés. Por que você clama a mim? Por que vocês estão olhando para cima? Que surpresa é essa? Esse é o enredo da coisa. Esse é o enredo da coisa. Sabe quem é Jesus agora na terra? É você, com o Espírito de Deus morando na sua vida. Sabe quem é o Senhor hoje manifestado para as pessoas que perecem? É você. Por que vocês estão olhando para o céu?
Da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar, agora aguarda. Eles ficavam perplexos com aquilo. E os anjos estão olhando e falam assim: que novidade que tem nisso? Sabe, irmãos, é por isso que a multiforme sabedoria de Deus é ensinada agora para nós através dos principados, é ensinada para os principados e potestades através da igreja. Eles ficam olhando para a terra e falam assim: como é que Deus, talvez, me permita, né, elocubrar, talvez os anjos olhem e falam assim: por que Deus investiu tanto nessas criaturas? Eles são incrédulos, incapazes de confiar em Deus. Toda hora eles inventam um caminho diferente, não oram, não buscam, não tem passo de fé, mas Deus ama eles, investe na vida deles e derrama o Espírito deles, que Ele não deu para nós anjos, derramou neles. Aquele que se faz um com o Espírito, se faz um só no Espírito com Deus, se torna um só com Ele. Como é que os anjos não têm isso? Nós participamos da pessoa de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Experimentamos da glória celeste, co-herdeiros com Cristo. Que anjo na Bíblia é co-herdeiro com Cristo? Nós somos. Mas ficamos olhando para cima. E aí? E agora? Termina aquela conversa, eles vão para casa. Aí a Bíblia vai dizer que eles são 120, por volta de 120. Ué, mas era 500, o que aconteceu com 380? 380 já pararam no meio do caminho, irmão. Ah não, poxa vida. A gente achou que a gente ia entrar agora com lança, com machado, com ponte. A gente achou que agora ia se cumprir o livro de Enoque. Eis aí que vem o santo com miríades e miríades dos seus anjos. A gente achou que a gente ia entrar em milhares em Jerusalém agora, ia saber cair, tirar Pôncio Pilatos do lugar, ia bater o pé na porta de Herodes, ia ser um negócio assim. We gonna make America great again. Ia ser o 8 de janeiro lá no Brasil, né? O 6 de janeiro aqui nos Estados Unidos. Ia ser um negócio extraordinário, mas não foi. Não só ele falou pra gente que a gente não pode se interessar com isso, como ele subiu. Tem gente, irmão, que está decepcionada com Jesus, que olha para a mesa santa, aceita o perdão de pecados, mas não toma posse do poder que Deus deu. Aceita o sacrifício de Jesus, mas não anda na dimensão do Espírito para viver as coisas do Espírito. É como a igreja que estava aqui nessa cidade antes do William Seymour chegar. Era todo mundo batista, todo mundo acreditava no sacrifício de Jesus, todo mundo falava sobre as coisas de Jesus. Agora, quando falava de Jesus manifestado nos dons do Espírito, numa vida cheia de Deus, numa vida de poder de Deus, não, isso aí não é para a gente mais não. Isso aí já passou. Deus não faz mais assim. Isso aí é para o pessoal dos apóstolos, é para aquela época lá no final, lá, cessacionistas dentro da igreja pentecostal. Não vive mais, não tem mais interesse para ter o poder de Deus na vida. Aí foi embora 380. Foram embora fazer suas coisas. E 120 ficaram lá permanecendo em oração. A permanência deles era tão convicta que até tirar sorte para achar um novo apóstolo eles fizeram, né? Você vê que eles estavam ainda tão crendo, mas ainda longe, querendo, mas ainda sem ver, porque eles não foram para o jejum e a oração, como Atos capítulo de número 13. Isso mesmo, obrigado, irmão. Como Atos capítulo de número 13, eles não foram para o jejum e a oração e pediram para Deus mostrar quem ia ser levado para as obras missionárias. Não, eles tiraram o palitinho. Tiraram o palitinho para saber quem é que ia ser o próximo apóstolo. Quando você vai em Atos 13, e jejuando e orando, o Espírito Santo de Deus diz para eles: apartai para mim a Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho no ministério. Mas ali foram no palitinho. Por quê? Porque estavam tentando. Tem muita gente hoje aqui tentando ser espiritual, tentando ouvir Deus falar, tentando ver as manifestações divinas. Aí ele transforma o místico em espiritual. Ele pega uma coisa que é mística, uma chance, uma equação que deu lá, bateu o número certo, é Deus falando, não é.
É um misticismo. Parece que é, mas não é. Por quê? Porque ainda não chegou o dia de Pentecostes, mas vai chegar. Vai chegar. Porque eles estavam reunidos ali naquela casa, todos eles quase 120, não é verdade? E estavam ali orando e falando com o Senhor, quando no meio deles, e é a mesma coisa que a gente estava falando aqui, porque na fraqueza deles, de falar assim, nós somos de um número, nós somos dos 12, eles foram para o palitinho, mas Deus queria manifestar poder no meio deles. E um dia normal, quando chega o dia de Pentecostes, porque Deus aí agora usa a data, aquela data dos 50 dias depois da Páscoa, o Senhor se manifesta no meio deles, trazendo agora a promessa que o Pai tinha mandado, o bom Consolador. E quando o Espírito Santo de Deus se manifesta no meio deles, a primeira coisa que eles veem na cabeça um do outro é uma labareda de fogo. Irmãos, é hora de novamente Deus despertar labaredas de fogo no nosso meio. E eu te falo uma coisa interessante. Glória a Deus! Um dos sinais que aconteceu durante o avivamento da Azusa foi que quando você passar, logo depois que eles saíram da casa e foram para o templo, por várias vezes o Fire Department da cidade de Los Angeles foi chamado. Por quê? Porque quando você passava na frente da igreja, as pessoas passando na rua viam labareda de fogo saindo de cima do telhado e chamavam os bombeiros. Se o bombeiro chegava, não tinha fogo. Era o poder do Espírito Santo de Deus lá dentro. E sabe que isso não aconteceu em muito lugar, muito longe, não? Muitos dos irmãos conhecem o pastor Gilberto, né? O pastor Gilberto que está em Naples, que saiu da cidade estava em Novo México, cidade de Albuquerque. A igreja Betel na cidade de Albuquerque, irmãos, passou por isso na década de 90. Por várias vezes, durante algumas semanas, o departamento de incêndio, o departamento de bombeiros da cidade de Albuquerque foi chamado até a igreja, porque as pessoas passavam na frente e viam labareda de fogo em cima da igreja. Irmãos, a única coisa que atrapalha que isso aconteça aqui hoje é a nossa referência do quão importante é isso para a nossa vida. Só isso, irmão. Nós não precisamos de um grupo de louvor especial, nós não precisamos de um pregador eloquente, nós não precisamos de um grande teólogo, nós não precisamos de pessoas importantes na cidade. A única coisa que a gente precisa é um quebrantamento verdadeiro e real no coração de cada um de nós. A única coisa que a gente precisa é ser insistente com aquelas 120 pessoas. Insistente. Insistir com Deus, insistir com a vontade de Deus. Eu falava com alguns irmãos, porque vem dias, irmãos, em que essa insistência não vai precisar de ser tanta insistência, não. Vem dias, irmãos, que não vai sobrar muita coisa para a gente do que a não ser orar. O mundo está caindo num caos enorme, irmãos. A nossa cidade está passando por problemas terríveis e que muita gente não sabe explicar. O governador, alguns dias atrás, em uma reunião, a pessoa perguntando assim: governador, como é que isso aconteceu, governador? Ele olha para a pessoa e fala assim: eu também não sei. Eu não sei te explicar como é que isso aconteceu. Porque não faz sentido que as coisas se juntem numa maneira tão perfeita de uma coisa assim vir contra a nossa cidade. Os homens estão perplexos, irmãos, pelas coisas que estão vindo. A igreja tem solução, mas a igreja tem solução se ela for uma igreja de poder, para que ela não queime junto com as coisas que estão queimando por aí. Vocês viram esses dias atrás, eu começo a terminar minha mensagem por aqui, que aqui na cidade, lá no meio do fogo de Palisades, uma casa ficou intacta, ao redor de um monte de casa que pegou fogo. Quantos viram esse testemunho? Casa de um pastor. Um pastor, que Deus guardou a casa dele ao redor de todas as casas pegando fogo. Sabe o que é isso, irmãos? É a sarça que arde no meio do deserto, mas não pega fogo. Glória a Deus. O fogo está ardendo, irmãos, mas ela não queima. Glória a Deus. Deus quer fazer assim com a nossa vida. Aleluia. As pessoas perplexas abraçam a gente, achando que o nosso coração está pequeno, está quebrado. Eu falei com a minha avó essa semana, foi a pessoa mais difícil que eu falei durante o momento do passamento da minha mãe. Minha avó está com 94 anos de idade e enterrou a filha de 64. E quando eu falava com a minha avó olhou para mim e começou a chorar, muito triste, assembleiana fervorosa como é, uma mulher de Deus, ora por nós todos os dias, e ela começou a chorar. E aí eu falei assim para ela: avó, eu também estou triste, baba. E oramos junto, agradecemos a Deus pelo tempo que Deus nos deu de passar com a minha mãe.
E aí eu olhei para minha avó e falei assim para ela, contei para ela o testemunho que contei para os irmãos. Falei, sabe, Baba, por muito tempo eu passava nos lugares aqui nos Estados Unidos e falava assim, quero trazer minha mãe aqui. Quero trazer minha mãe aqui. Fui em Nova York e olhava para a Ana e falei assim, nossa, já pensou o dia que a gente conseguir trazer minha mãe aqui? Fui ali onde tem o Palos Verdes aqui, no Ponte Vicente. Já pensou o dia que eu consegui trazer minha mãe aqui? Fui em Point Dume, lembrei. Já pensou o dia que eu consegui trazer minha mãe aqui? E estava falando isso com Deus, Baba. Estava falando isso para minha avó. Sabe o que o Senhor me falou? O Senhor me falou assim, você queria levar ela em Nova York, minha amiga? Ela está no céu. Ela está vendo as ruas de ouro. Ela está vendo os muros de cristal. E quando eu contava isso para os irmãos dos cavaleiros, os irmãos dos cavaleiros falaram assim, talvez agora está ela lá no céu, pastor, dizendo assim, quero trazer meu filho aqui. Quero trazer meu filho para ver isso aqui. Quero trazer ele para experimentar isso aqui. A realidade do céu é muito melhor do que essa, irmãos. É por isso que a gente não olha para baixo, a gente não olha para cima, a gente traz a realidade de cima para ser vivida aqui na terra. Nós vivemos aqui na terra com o coração no céu. Esse significado dessa mesa proposta para nós não fala de um Cristo morto, fala de um Cristo ressurreto, fala de um Cristo cheio de poder, fala de um Cristo que derramou sobre a nossa vida poder do alto, para que nós possamos viver as nossas histórias aqui nessa terra, com a realidade do céu aqui. Nós somos embaixadores de Cristo nesse lugar, irmãos. E nós vamos trazer de volta os 380 para perto de nós, viu? Eles vão receber do poder de Deus também. Vai se ouvir falar das coisas que Deus fez aqui. Vai se ouvir falar das coisas que Deus manifestou através do dia de hoje. Talvez hoje as coisas parecem muito simples para você. Talvez a palavra hoje ela seja muito intelectual para você. Mas vai chegar um momento certo que ela vai se transformar numa labareda de fogo no seu coração. E você vai experimentar as coisas do céu na sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de nós terminarmos, eu quero usar os poucos minutos que eu tenho para orar por você em nome de Jesus. Clara, me ajuda, por gentileza. Gabriel também. Vamos cantar o Bom Consolador. Aleluia, Jesus. Deixa eu falar para você. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, não tinha grupo de louvor. Eles não estavam lá cantando e tal. Não era um culto de avivalista. Não era uma manhã missionária da Assembleia de Deus na cidade de Jerusalém. Se fosse, talvez seria mais, não ia demorar tantos dias. Talvez não ia demorar 40 dias depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Talvez seria mais rápido. Mas não era. Era uma reunião simples numa casa. O pastor Mateus falou isso aqui nessa tarde hoje. Assim como era uma reunião simples na casa da rua Brea, aqui na cidade de Los Angeles, da irmã Bonnie. Era uma reunião simples. Mas naquela reunião simples, o Senhor mandou fogo do alto. Aleluia! E batizou aqueles crentes com o Espírito Santo. Eu quero oferecer isso para você hoje. Se você hoje quer um renovo de Deus, quer pedir um dom ao Senhor. Talvez você quer um dom de Deus para os próximos dias que você vai viver. Senhor, eu preciso de um dom. Eu quero o dom da cura, Senhor, na minha vida. Eu quero orar por você aqui na frente. Senhor, eu quero falar línguas estranhas. Eu quero orar por você aqui na frente. Senhor, Pai, eu quero profetizar. Eu quero orar por você aqui na frente. O Consolador está aqui. Deus enviou. Você não olha mais para cima. Você espera aqui. Deus vai encher você. Hoje é seu dia. Chegou a sua hora. Chegou o seu momento. É agora. Você não vai esperar mais. Você vai receber agora, hoje. Você vai ser cheio de poder. Você vai receber um dom especial da parte de Deus hoje. Mateus, me ajuda. Você vai receber agora do poder de Deus. E vai ser bem simples. Você vai falar a palavra de língua estranha. Você não vai ficar pensando no que você vai falar. Você vai falar. Deus vai colocar a palavra no seu coração e você vai repetir ela. Deus vai te dar um dom de cura. Porque eu vou fazer até o norte. Eu vou transformar a etapa de você. Vou fazer com que você receba de mim uma graça tão grande que você vai ficar tranquilo e sossegado.
Senhor Pai. Deixa ele falar em línguas estranhas, ó Senhor Pai. Abre, Senhor Pai, a boca para que ele possa falar agora, Senhor, em nome de Jesus. Enche a alma dele, Senhor Pai, com glória, Senhor Pai. Que ele receba o poder do Teu Espírito Santo agora, Senhor Pai. Enche o Teu filho, Senhor. Enche o Teu filho, Senhor Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Senhor Pai, as minhas irmãs, ó Senhor Pai, vai passar em revista, Senhor. Vai enchendo com a Tua graça, com o Teu poder, Senhor Pai, com a Tua unção. Nós cremos que o Senhor vai enchendo, Senhor Pai. Vai fazendo a Tua vontade na vida dos Teus filhos, ó Senhor. Vai, Senhor Pai, manifestando o Teu poder na vida de cada um, Senhor. Vai trazendo, Senhor Pai, aquilo que não estava, Senhor Pai, visível, Senhor. A visão dos Teus filhos, ó Senhor Pai. Da visão do céu, Senhor. Da visão da glória, Senhor Pai. Da visão de poder, Senhor Pai. Da visão, Senhor Pai, de esperança, Senhor Pai. Senhor Pai, levanta, Senhor Pai, esse moço, Senhor Pai, para ser uma potência nas Suas mãos, Senhor. Dá para ele a Tua graça, Senhor Pai. Que esse jovem cheio do poder do Espírito Santo, Senhor Pai. E que a sua mente e o seu coração sejam abertas em nome de Jesus, ó Senhor. Visita a sua alma, Senhor Pai. Visita a sua mente, Senhor Pai. E enche ele da Tua graça, Senhor Pai, em nome de Jesus. Vai enchendo, Senhor Pai. Vai fazendo, Senhor Pai. Vai transformando, Senhor Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Glória a Deus, o bom Consolador. Aleluia. Assim, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu, ó, ide proclamar que Deus quer derramar Senhor, nessa noite, Jesus. A Tua paz mora no nosso coração, Jesus. O Senhor manifestou hoje aqui, Senhor Pai, não da Tua parte, Jesus. Nós vamos ouvir o testemunho e você vai me contar depois o testemunho daquilo que Deus está fazendo aqui nesse lugar, nessa noite. É janeiro de 2025 e você vai usar isso que Deus está te dando hoje todos os dias da sua vida. Deus vai te encher de graça, te encher de amor, te encher de esperança. E você vai falar das coisas, das grandezas de Deus aos homens. Deus vai te dar uma língua nova. Deus vai te dar uma veste nova. Vai te dar um dom novo. Vai te encher com uma graça nova. E vai te usar de uma maneira nova em nome de Jesus. Oh
Ele é poderoso. Se prepare, esse ano vai ser extraordinário. Você vai ver coisas extraordinárias no Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo.